Aproveite que a gente está no começo do vídeo, já deixa o like para dar aquele suporte, aquele apoio ao canal. 250 likes em menos de 1 hora é um número mágico para fazer o canal crescer. E eu tenho certeza que vocês viram meu vídeo falando sobre as eleições dos Estados Unidos, o vídeo que eu subi ontem. Hoje é dia 3 e é o prazo final para os eleitores americanos fazerem as suas votações, decidindo quem vai ser o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden ou Donald Trump. O governo brasileiro tem uma opinião e tem uma torcida, que é por Donald Trump. Isso todo mundo sabe. A grande questão é que os militares pediram para Bolsonaro não se manifestar, não se posicionar com relação às eleições americanas. Mas Bolsonaro, sempre ele precisa se posicionar. E às vezes Bolsonaro acaba falando coisas que ele não tem muito conhecimento. Porque Bolsonaro ele é bom na política do confronto, ele sabe como fazer o auê, ele sabe como fazer a confusão. Só que quando o assunto começa a ter uma magnitude maior, um grau de importância diferenciado, Bolsonaro acaba se embananando e foi exatamente isso que acabou acontecendo. Bolsonaro já disse que espera que Donald Trump vença as eleições e também colocou em questionamento a lisura das eleições americanas, o que é uma tremenda estupidez vinda de um chefe de Estado. E nós sabemos que o país precisa ter relações diplomáticas com outro país e não relações diplomáticas entre pessoas. O governo brasileiro se relaciona com o governo americano e não Bolsonaro, e no nível pessoal, se relaciona com Donald Trump. Mas Bolsonaro, ele é demais, ele acha que a política do confronto dele pode ser levada para níveis internacionais. Ele está se sentindo ameaçado, pelo que a imprensa brasileira está reportando. O dia hoje no Palácio do Planalto está muito tenso, porque Bolsonaro sabe que uma derrota de Donald Trump seria um esvaziamento do próprio discurso dele e um isolamento brasileiro em uma visão de mundo que é uma visão de mundo que não é seguida por mais nenhum outro país. E além dessas declarações completamente descabidas, Bolsonaro mandou um recado para Joe Biden. A grande questão, pessoal, é que Joe Biden ele é alguém que tem uma preocupação ambiental maior do que Donald Trump e também do próprio Bolsonaro. As questões ambientais são questões sensíveis a Biden e a situação ambiental brasileira, com a queimada recorde do Pantanal e com toda a situação envolvendo a Amazônia também é um elemento de preocupação e vai ser, obviamente, cobrado por Joe Biden. E os Estados Unidos hoje eles são o segundo principal parceiro comercial brasileiro. Então nós temos que ficar alertas e atentos a essa eleição americana. Isso só falando do ponto de vista econômico, relações comerciais. Não estamos nem entrando nas miudezas das eleições de 2022 que serão impactadas, obviamente, pelas eleições americanas. Mas eu quero abrir aspas para vocês também terem conhecimento. Meu olho tem alguma coisa dentro dele que está me incomodando, mas vamos continuar com o vídeo. Arrumar o cabelinho no momento Joel Pinheiro da Fonseca, antes de ler aqui o que Bolsonaro falou sobre Joe Biden. Ele falou isso numa rede social, aspas. É inegável que as eleições norte-americanas despertam interesses globais, em especial por influir na geopolítica e na projeção de poder mundiais. Até por isso, no campo das informações, há sempre uma forte suspeita da ingerência de outras potências no resultado final das urnas. Então o que Bolsonaro está fazendo? Ele está aqui levantando suspeitas sobre fraudes nas eleições americanas. Ele nunca deveria falar absolutamente nada sobre esse assunto. Se existe qualquer tipo de influência para candidato A, candidato B, se existe uma influência ou uma fraude internacional nas eleições americanas, isso é problema dos americanos, não é problema brasileiro. Nós não temos que levantar qualquer tipo de suspeita com relação a um processo eleitoral de uma nação amiga como é os Estados Unidos, ou como são os Estados Unidos. Bolsonaro fala bobagem, isso deveria ficar quieto, possivelmente está sendo influenciado pelo maluco e lunático Ernesto Araújo. No Brasil, em especial, pelo seu potencial agropecuário, poderemos sofrer uma decisiva interferência externa na busca desde já de uma política interna simpática a essas potências, visando as eleições de 2022. E aqui ele está dando um recado a Joe Biden, porque Joe Biden ele é, como eu falei no início do vídeo, bem alinhado e bem preocupado com as questões ambientais. Não se trata apenas do Brasil, devemos nos inteirar cada vez mais do porquê e por ação de quem a América do Sul está caminhando para a esquerda.
Bom, ela está caminhando para a esquerda por incompetência sua própria, Bolsonaro, que tem um governo completamente aloprado, um governo que não vai nem para frente nem para o lado, só caminha para trás, então é um grande problema. E a sua incompetência, aliada à incompetência dos seus ministros, entre eles Paulo Guedes, faz com que a oposição consiga surfar uma onda positiva. Mesmo a avaliação de Bolsonaro tendo aumentado nos últimos meses por conta do auxílio emergencial. Mas o fracasso da direita no Brasil é a responsabilidade sua, Bolsonaro, pela sua incompetência e de seus ministros, um pior do que o outro. Nosso bem maior, a liberdade, continua sendo ameaçado. Qual ameaçado? Que liberdade que está sendo ameaçada? Não faz sentido. Mas isso aqui tem um ponto interessante para nós observarmos. Porque as pessoas sempre falam que Bolsonaro é ditador, mas todo discurso que ele tem a oportunidade, ele fala sobre a liberdade, para mostrar que ele não é ditador, que ele não é déspota, ele não é nada disso. Nessa batalha fica evidente que a segurança alimentar, para alguns países, torna-se tão importante e aí se inclui como prioridade o domínio da própria Amazônia. E esse é um recado para Biden, porque Biden, como foi falado, ele tem uma preocupação ambiental maior do que Donald Trump e pode colocar pressões ambientais no nosso país. O resultado vai sair nos próximos dias, teremos a confirmação, mas possivelmente hoje à noite ou amanhã pela manhã nós já tenhamos alguma sinalização de pesquisas boca de urna. Então fiquem ligados no canal, ativem as notificações e me sigam também no Twitter, @profileooficial.